Boa noite, brasileiros e brasileiras. Pilton Cardoso, aqui do sul da Flórida, proximidade de Miami. Ok, boa noite para todos. Hoje eu vi. Está sendo comentado assim, dessas 2 semanas passadas aí, sobre a transformação, a destruição aí do meio ambiente perto aí de Angra, que desmantelar as ilhazinhas lá e os animais e a vida aquática e tudo mais, e a beleza exuberante que é nosso Brasil. Essa é uma proposta do governo Bolsonaro, transformar aí numa Cancún, no México. Eu não sei pronunciar bem o nome, eu me esqueci. Cancún, no México. Eu estive pesquisando, eu tenho vários aqui, eu tenho vários vizinhos mesmo, de muitos anos, mais de 10 anos. Não um só, muitos. Tem colega de trabalho, tem colega de fraternidade, tem tudo do México. Eles não frequentavam Cancún. Então, pesquisando aí, Cancún atualmente é uma das regiões mais violentas. Talvez seja isso que o Bolsonaro quer para a região tão natural que existe lá no Brasil. É uma das cidades mais violentas, e tem inclusive, não é assim no jornal, é ao vivo, uma filmagem ao vivo, com sangue escorrendo pelas ruas, sangue, muitas mortes de uma só vez, incêndio de posto de gasolina e tudo mais. Não é uma revolta assim, é o cotidiano de Cancún, é esse. Aí tem mais outra situação que talvez seja isso, eu não sei, que pobre como eu assim, eu não viajo muito assim para Cancún. Tenho os direitos de viajar, sem dúvida, mas não viajo muito. Mas o Bolsonaro e os filhos, eles devem ter viajado, e os ministros viajam para Cancún. Não é bom também para LGBT, porque a maioria dos hotéis de Cancún anuncia como sendo para adultos e anuncia como sendo um motel gay. Isso é anunciado, é esclarecido de imediato. É o ponto forte. São os clubes, os resorts que promove não é sendo homofóbico nem nada, não é a favor do LGBT. A vida social que anunciam é exatamente a prostituição, né, e as festas, os gringos que vão lá se satisfazerem. Simplesmente isso aí. São os hotéis só para adultos, que às vezes não existe, não tem as regras normais de um hotel familiar. São resorts que acontece tudo aí. E, geralmente quem vai lá vai para explorar todas essas condições. Talvez seja isso o que o Bolsonaro quer lá no Brasil. Porque se ele deve ter pesquisado, os ministros devem ter pesquisado. Então, se não pesquisar ainda, pesquise para saber. Um ponto onde vão para se acabar nas drogas, assassinatos dentro dos hotéis acontece, feminicídios já acontece, inclusive com brasileiras envolvidas. E é um ponto de droga, é um ponto de violência, alta violência, é um ponto de orgias. É um ponto de orgias, eu quero dizer. De todos nos limites do precipício. É o fim da picada, quer dizer, na gíria. Mas o ponto não é bem esse. Porque essa é uma ameaça que
é copiado do sistema aqui, do sistema do primeiro mundo, do sistema capitalista, que é simplesmente para desviar a atenção da reforma da Previdência. Entenderam agora? Então o Senado, o Congresso vai ficar ocupado, o povo, a Globo vai ficar ocupada um pouco nisso aí, vai dividir a atenção enquanto eles contam as favas, contam os votos necessários para aprovar a reforma da Previdência, essa monstruosidade que está se tentando dizer que é necessária, que se torna necessária se há o desemprego, ninguém paga os impostos, claro que não vai ter, no futuro não vai ter o dinheiro suficiente para pagar os aposentados, é claro. E vai continuar o desemprego por muitos e muitos anos, décadas. Porque ele não está pensando em resolver o problema do desemprego. Não está pensando em investir na construção, já construíram os estádios, que gerou muitos empregos e melhorou. Então agora está constrói os hospitais em todas as cidades, os postos de saúde, mas isso não está sendo feito. Então o que eu quero dizer é o seguinte, que não se preocupe com essa desmantelo das ilhas por enquanto. Tem outras coisas também, que é o leilão dos campos de petróleo do Espírito Santo. Tem outras coisas, mas o ponto crucial disso tudo aí é a reforma da Previdência, que a mídia já provou, está repetindo, está todo mundo de cara fechada, porque tem que passar, que não é verdade. Não era deficitária no tempo do Lula. Então, tem que todo mundo pagar os impostos. Então, se permite, por exemplo, a carteira de trabalho sem obrigação de pagar os impostos, que o empregado seja admitido, ele nunca vai estar em boas condições de pagar esse imposto. Todo mundo sabe, parece que ninguém trabalhou de empregado nessa política do Brasil aí. Porque quando um vai pedir aumento ao patrão, que seja um empregado super dedicado, vai pedir, a primeira coisa que o patrão fala, agora não vai dar, porque está numa crise, não estamos tendo lucro, estamos só conservando vocês aí nas funções para que manter vocês, eu gosto muito do seu serviço aqui, mas vamos pensar no futuro, mais tarde, quando estiver em condições, mas agora mesmo não é possível. Estava até pensando em dispensar alguns funcionários, talvez não seja o seu caso, é assim que funciona. Então nunca a empresa já foi, essa nova lei que querem passar, essa monstruosidade que querem passar aí, já dispensa, o patrão não tem que pagar mais nada. Então como que vai tirar de um salário mínimo o suficiente para que esse funcionário no futuro receba da aposentadoria? Aí o Paulo Guedes vai falar, não, a gente vai investir. Investir em quê? Comprando as universidades aí para sua irmã? Ou assim, coisa parecida? Ou entregando esse corte das universidades, que corta as pesquisas, corta várias coisas, papel higiênico e tudo, é simplesmente para dar um início, para entrar na conversa de investimento estrangeiro nas universidades, para pesquisas. Um tipo assim, o ITA, da Embraer, que formava os engenheiros da Embraer, e depois eles tomam tudo, para formar as pesquisas, talvez para controlar a natalidade. Vamos pesquisar esse ponto aí ou não? Comida, remédio que façam com que as mulheres tornem-se inférteis, coisa parecida assim. E claro que não vai ser bom para o Brasil,
Então todo mundo vê quando fala, por exemplo, em produção do PIB, aí mostra as máquinas colhendo soja. Eu queria saber quanto fica no Brasil. Todo mundo sabe que não fica nada. Eu já falei uma vez, aqui é muito usado isso, das empresas anêmicas, que ficam no Brasil anêmicas, elas não têm capital, não, é só para produzir e falar, não, tomou prejuízo, então o governo vai e não recebe imposto, não fica imposto. Já seria pouco o imposto para ficar no Brasil. Não fica nada. Porque as empresas estão tomando prejuízo, elas ameaçam sair. Simplesmente polui os rios, aqueles rios próximos das produções de soja, das grandes produções que usam agrotóxico. Os peixes não existem mais. Coitado, vai pescar, não tem peixe lá nos rios. Vai testar no rio Pirapó e outros rios, não tem peixe mais. Eles simplesmente não produzem, são envenenados. E assim por diante. Mas o ponto é a reforma da Previdência. Eu contei aqui a história uma vez do senhor que não era bem honesto, bem moralista e tal. Aí chegou o diabo e foi atentar ele e disse, eu vou dar 3 opções e qualquer uma que você fizer dessa aí, você vai se tornar um homem mais poderoso e rico da face da terra. Aí deu as opções de imediato. Você bate no seu amigo, briga com a sua esposa, ou tá aqui, toma essa garrafa de vinho. E ele achou muito lógica e uma proposta normal. Então ele tomou a garrafa de vinho de uma vez. Ficou bêbado, aí bateu na mulher, bateu no amigo, brigou com todo mundo. Então é exatamente a reforma da Previdência. É uma comparação que eu fiz aqui. Depois que tirar a reforma da Previdência, tirar da Constituição de 88, que não precisa mais, o povo não sabe, não estão falando, que do jeito que está vai precisar de 308 votos. É um pouco difícil de encontrar. Tem que pagar muito dinheiro aí pro o mensalão aí dos deputados, dividir a grana aí, 40 milhões cada um que votar. Entendeu? É desonesto, é cruel passar uma lei dessa, que precisa pagar, que precisa dar o dinheiro para os deputados distribuir aí para os outros, para as cidades, que esse dinheiro às vezes não é bem aplicado também, é que é tudo de uma vez assim distribuído. Vão inventar projetos, vão investir na área mais que interessa mais, que aparece na superfície, que possa gerar mais votos para a reeleição nessa cidade do Brasil aí, desses municípios todos. Mas é exatamente isso aí. Não deve passar a lei, porque passando a lei nada mais já é uma continuação do desmantelo que o Temer retirou os direitos dos trabalhadores, destruiu, e agora não existe mais o Ministério do Trabalho. Não tem onde reclamar, onde correr, onde pedir ajuda. Se tornou mais difícil. Tem que fazer o que agora? Contratar um advogado, igual aqui. O advogado vai dizer, ok, seu caso é muito difícil. É difícil você ganhar um caso contra o patrão. Aqui no estado. Aqui nos Estados Unidos ele explica exatamente assim. Eu pego, mas você vai ter que pagar $10 mil adiantado. É assim, você não tem para onde correr.
ele vai pedir o dinheiro adiantado. E se você ganhar bem, senão você já pagou. Porque vai piorar a situação. E a maioria não vai ter 10 reais no bolso para pagar nem o ônibus. Okay? E no caso da aposentadoria, a maioria, como eu não me classifico. Eu sei disso. Porque você não completa você completa a idade, 65 anos. Mas você não completa o tempo que você deveria trabalhar. Por quê? Porque você trabalhou fora, trabalhou na informalidade. O seu imposto não foi recolhido. Muitos patrões também sonegam, te esconde. Diz que paga, mas não paga, não deposita, você não sabe. E outra, essa capitalização também, você não vai pagar do seu bolso? Como? Como vai pagar? Você já recebe, trabalha às vezes pouco tempo, só no Natal, 20 dias, um mês antes do Natal, e depois para jogar as caixas no lixo, as coisas assim, depois você vai para a rua de novo. Então você não classifica, você não paga imposto. Então quando você chegar à idade, como o patrão não tem obrigação de pagar, não tem o direito também de pagar em seu nome, não vai ter dinheiro lá. Então o que acontece? Você entra numa espécie de bolsa, eu que criei esse nome aí, uma bolsa aposentadoria. Vai ser como se fosse um indigente qualquer. 400 reais. Que não vai dar para nada. 400 reais não vai dar para alugar a casa, não vai dar. Então, aqui, por exemplo, tem as pessoas pedem ajuda do governo aí. Às vezes eles alugam uma casa grande, toda dividida, cada um tem um quarto, dá briga toda noite, consumo de droga, tudo que você imaginar. Não pode morar com a família, nada. Preços solteiros. Então, talvez no Brasil aconteça assim também. O cara mora num quartinho de pensão lá, debaixo da escada, coisa parecida assim, com 400 reais. E, sem contar que tem os remédios também, que eles já falaram em privatizar o SUS. Privatizar o SUS, tem os remédios que a pessoa vai comprar. A farmácia popular acho que já foi cortada. Então tem mil e uma coisa que o povo está naquela confiança que esse é o governo que indicado por Deus, que é mentira. Isso não pode ser o Satanás que indicou esse governo, menos Deus. A maioria dos pastores também são que apoiaram, tem muita gente acreditando que vai dar certo. Mas tem que analisar as palavras. O Paulo Guedes não está falando, mas todo mundo sabe que é assim. Os especialistas, eu assisto aqui a TV Senado, os especialistas estão falando lá e eles ficam olhando, eles não desmentem, porque sabem que é aquilo. Eles sabem que não vai ter aposentadoria, então a pessoa não vai sentir falta, porque não vai estar pagando. Mas vai ter um choque quando for receber. Um dos motivos que a pessoa vai receber a aposentadoria com 65 anos, de qualquer maneira. Então eu tenho inclusive gente, parente meu, bem próximo, não vou falar quem é não, que está pensando que vai se aposentar agora, rapidinho, está novinho ainda, mas já trabalhou os 35. Aí vai se aposentar. Daqui para 65 deve ter uns 17, eu fazendo a conta aqui para mim. Então vai tomar um susto. Não vai poder, vai trabalhar mais 17 anos para se aposentar. E não sabe que depois de 45 é difícil, hein? Depois de 45 vai pegar um serviço bem aí de que? Subir no poste lá e tal. Trabalhar de eletricista lá, o dia todo lá em cima dos postes, subindo tal, e em condições, aí de vez em quando precisa cortar as árvores também, né? É assim que a pessoa quer trabalhar, no sol quente lá agora. O patrão não vai admitir as pessoas velhinho lá com dor nas costas. Entende? Não vai para esse tipo, para nada. Você vai procurar um trabalho de quê?
de recepcionista, por exemplo, aí vai ter lá, vai ter as menininhas tudo nova, tudo bem falante, fala 3 línguas, sei lá, ou diz que fala, que pode trabalhar hora extra, que pode fazer tudo, não tem filho, não tem, sabe, pessoa na flor da idade que terminou o curso de advocacia, você não consegue emprego, aí vai lá trabalhar de recepcionista, fala bem, atende bem as pessoas no telefone, não vai contratar idosos, não vai, isso aí é uma prática no mundo todo. Aqui eles não olham muito essa parte, não. Você pega trabalho de limpeza, de guarda, porque tem as oportunidades aqui, né? Já que os americanos não têm muito filho, não tem filho. Então os jovens estudam muito e não querem esse trabalho, então fica pra gente, por exemplo. Mas no Brasil não tem 14 milhões de desempregados, fora os que estão na informalidade, aí, na precariedade dos trabalhos, aí, passando fome no trabalho. Aqui também tem os empregos do supermercado, aí, que os empregados comem batata frita o dia todo aí. Não pode comprar comida. Então, mas isso é uma coisa que os políticos não podem esquecer. Então essa passeata que teve aí no dia 26 foi para dar aquela força assim nos políticos. Os políticos estão com medo de votar nessa porcaria dessa reforma, porque eles sabem que eles vão ficar queimados no futuro. Quer dizer, os jovens não vão aposentar agora, mas eles lá tem o vô, tem o pai, tem o tio, que vão dar uma demonstração disso aí rapidinho. Talvez até espere o Bolsonaro sair do governo. Mas daqui a 5, 6 anos, aí vai começar, o vô vai aposentar, não pode, vai ser. E não tem para onde correr, esse que é o problema. Então quando a pessoa está na idade, aposentar, igual eu sei, porque eu já me aposentei aqui. Então você não tem para onde correr. Você não tem. Agora eu vou achar um trabalho aí dirigir um trator aí, fazer escavação lá em Brumadinho, uma coisa assim. Você não consegue mais, eles não te dão emprego. Você está velho, tá sonolento, devagar, vai faltar muito no trabalho. Ele sabe que toda a pessoa idosa se esforça, mas é fazendo força de vontade mais. Então tem que pensar assim, simples do que vai acontecer na sua vida. E os políticos têm que saber isso aí. Fica de olho no político que você votou. Muito embora muitos brasileiros nem sabem mais em quem votou. Votou em qualquer um. Ele achou o santinho no chão e falou, é nesse aqui. E votou. Ou alguém deu a colinha para ele votou. Mas isso vai eliminar muita gente no Brasil. O cara vai chegar na idade, não vai ter dinheiro para tratamento, e a família não vai ter dinheiro nem para enterrar o cara. Porque é isso que está propagando esse governo. Esse ministro é muito incoerente. Ele se revolta fácil, não explica, não tem clareza nas ideias. Não importa com os pobres. Outro Bolsonaro falou nisso aí antes. Ele falou, quem votou sabendo. Ou simplesmente não assistia. Acho que não tem o YouTube. A televisão não mostra. Mas sim, ele falou que ia atirar nos petistas. Muita coisa ele falou. E antes, quando ele era deputado também, de eliminar a população. Criticava a pessoa que tinha 3 filhos. Imagina. E quem tem 5, 10 filhos? E mais a entrega essa reforma da Previdência é para agradar as multinacionais que querem
comprar o Brasil a preço de banana e não ter o problema de estar lidando com o povo que trabalha e passa fome. Que é simplesmente a população menor, que o povo se acorde e não vou fazer mais, não vou ter mais família. Parou por aqui. Vai ficar com medo, vai ficar sozinho, vai ficar solteiro, vai divorciar mais, igual aqui. A primeira oportunidade vai se escapar pelas brechas. Eu espero, meu discurso assim não é cheio de maracutaias, nem de agressividades. Eu quero passar essa ideia assim, da maneira que eu penso, de que sempre pensei, pesquisei. Não fico pensando que eu sou vivido, muito vivido aqui no Rio, São Paulo, muito vivido, sempre acompanhei a política, quer dizer, sempre não, desde de quando começou, a democracia começou a aparecer e saía aquela doutrinação que eu recebia no tempo da ditadura. Quer dizer, um pouco dessa, foi um pouco antes de eu vir aqui para a América, já saiu um pouco da doutrinação. Foi quando eles me bateram aí, saiu muito sangue, desceu aqui pela calça até o pé. Muito sangue dos dentes, da boca. Aí já saiu um pouco da ditadura militar. E de lá para cá, a gente conhece aqui um país capitalista, mas que não despreza tanto, que respeita o pobre, respeita o trabalhador. E que o chefe nem toca nos empregados. Não tem essa igual no Brasil, esse desrespeito pelo pobre. E aqui, pelo menos nesse estado aqui, e mesmo no estado de Nova York, quando eu vivi 14 anos no estado de Nova York, agora eu vivo no estado da Flórida, tem um respeito. Você não vê uma criança dormindo na rua, uma. Se você vê, qual a sua obrigação? É chamar 911. E você vê que antes de 5 minutos, no máximo 10 minutos, já estão ali, eles vão levar a criança, ok? Eles vão levar. Se tem pai, o pai vai buscar no outro dia. Se tiver que ficar preso, ele vai ficar também. Não é o Brasil que vê aquela barbaridade lá. Num país tão rico. Mas por que fica assim? Porque vocês põem essas porcarias de político aí. Por raiva, por ódio, por ignorância, por fanatismo religioso. Tenha uma boa noite a todos.